cara, morre afogado quem sabe nadar. É. Esse é o problema. Acaba tendo muita confiança. A segurança ali, não, eu já sei fazer, não vou morrer, não vou levar choque, não vai... Isso aí é um problema. E foi assim que iniciou a minha conexão com a Bracopel, através desse artigo que eu escrevi. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão. Não um eletricista comum, fora do padrão. Um eletricista classe A. Meu nome é Everton Moraes, líder do movimento Desperta, Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um tanto quanto preocupante. A cada 10 dias, até mais que isso, né? Mais ou menos a cada 10 dias morre um eletricista. Acredita uma coisa dessa? Por causa de choque elétrico? Em 2024 foi assim. Vamos ver como é que foi em 2023 foi assim. Vamos ver como é que foi em 2024? Bora. Vamos fazer isso então. Hoje a gente vai falar sobre acidentes de origem elétrica e como que está essa visão ao longo do tempo, que é um trabalho excelente e feito de maneira impecável pela Bracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização aos Perigos da Eletricidade, tá bom? Meu amigo Edson Martinho, a Meire Builds, na frente desse projeto incrível. Show? Show. Bom, vamos lá, vamos fazer um bate-papo aqui, tá, Gabriel? Vou começar aqui contando uma história. Quando eu comecei a produzir conteúdo, no episódio passado a gente falou de produção de conteúdo, eletricista, né? Foi. Quando eu comecei a produzir conteúdo para a Sala da Elétrica, eu comecei com um blog. Eu não fazia vídeo, fazia artigos no blog. Isso lá em 2009, 2008. E mais ou menos em meados de 2012 eu escrevi um artigo, um post blog, que ficava na saladaelétrica.blogspot.com, que depois virou saladaelétrica.com.br. Esse artigo tem o título que é Como Contratar um Eletricista. Guia absolutamente completo. Esse é o nome do artigo. E aí, eu escrevi esse artigo. Em meados de dezembro desse ano aí, eu recebi um e-mail. Um tal de Edson Martinho. Falei, caramba, que coincidência. Na faculdade eu lia livro de um cara chamado Edson Martinho. De qualidade de energia. Aí, olhei lá e era ele. Ele mandando mensagem, falando sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido pela Bracopel junto com o Procobre na época, com um programa chamado Programa Casa Segura, e ele me convidando para conversar. E foi assim que iniciou a minha conexão com a Bracopel, através desse artigo que eu escrevi. Uau. Então, a Bracopel foi um dos pontos mais importantes ali de virada de chave ali para a Sala da Elétrica ser conhecida também pelas empresas, sabia? Sim. Porque logo depois desse primeiro contato eu comecei a participar do prêmio de jornalismo, ganhei, acho que a gente tem uns 7, 8 troféus do prêmio de jornalismo, e aí as empresas participam também, tal, patrocinam, então acabou tendo essas conexões. Bom, moral da história, que um artigo do blog fez eu estabelecer essa conexão. Então é importante assistir o episódio passado e ver como é que é importante a parte de produção de conteúdo. Sim. Vamos falar sobre acidente de origem elétrica. Show? Bora lá então, vamos começar aqui. Bom, quando a gente fala de dados estatísticos de acidentes, o único lugar que tem isso de forma concisa é no anuário da Bracopel. Sim. O SAMU, ele tem lá eu não lembro o nome do documento, mas que são os registros de acidentes, de mortes. Só que não tem tanta especificidade igual tem aqui dentro. Sim, SAMU é algo amplo, genérico. E tem algumas coisas que a gente questiona também, né? Nós vamos falar aqui sobre os números de acidentes totais, por região, e assim por diante. Só que tem muitos acidentes de origem elétrica, muitas mortes que acontecem que não são registradas. Por quê? Imagina que o cara tá na escada e leva um choque. Sim. E cai da escada e morre por causa da queda.
o registro da morte é por causa da queda. Sim. Mas a origem foi o choque elétrico. Faz sentido. Ele tá no andaime, mesma coisa. Então, os números impressionantes que nós vamos falar aqui hoje ainda estão um pouco mascarados. Sim. Não tem todos os dados. Ok? Ok. Bom, o anuário está disponível para qualquer um fazer o download. Vai lá na abracopel.org. Digita Anuário Estatísticos 2025 de Acidente de Origem Elétrica aí no Google que vai aparecer aí o site da Abracopel para fazer o download. Te dá um jeito de colocar na descrição também para a galera fazer o download. Perfeito. E aí a gente começa aqui da seguinte maneira. Quem está vendo no vídeo, no Spotify ou no YouTube, vai conseguir ver a tela da nossa TV aqui com as informações que nós vamos passar. Tá certo? Então, vamos começar aqui falando o seguinte, ó. Os acidentes registrados pela Abracopel estão situados em 3 grandes categorias. Primeiro, acidentes que foram registrados através de incêndios, choques elétricos e descargas atmosféricas, raios, ok? Ok. Incêndios registrados no ano de 2024, 1.186 incêndios onde a origem foi a eletricidade. Então, incêndio que teve como origem a eletricidade, ok? Muita coisa. Muita coisa, só no Brasil. Choque elétrico. Nós tivemos 1.077 registros de acidentes de choque elétrico. Nossa. Fatais e não fatais. E é interessante isso porque esse 1077 tá muito mascarado. Quantas pessoas se acidentam, levam choque, não morrem e não tem o registro disso? Sim, fica quieto, fala pra ninguém. Exatamente. E 91 descargas atmosféricas que geraram acidentes com pessoas. E aí começa a impressionar aqui os números, né? Dos 1.186 incêndios que foram ocasionados com origem elétrica, houveram 50 mortes nesses incêndios. Ok? Ok. É 4%, mas mesmo assim, Cara, não era pra existir. 50 vidas. É, 50 não era vidas. pra existir isso aí, não. 1.077 acidentes de origem elétrica causando 759 mortes. Absurdo. É muita coisa. E 31 pessoas faleceram em função de acidentes de descargas atmosféricas. Das 91 pessoas que se acidentaram com descargas atmosféricas, 31 pessoas faleceram. Ou seja, 840 mortes registradas em 2024 em função de alguma forma a origem elétrica causando ali esses acidentes fatais. Sim. O que já dá pra ver é que os acidentes por incêndio e choque elétrico ou é mais execução na hora e a pessoa leva choque na hora, ou Sim. causa o problema ali na hora, Uhum. ou pós. A pessoa terminou o serviço. Já reiniciei as gravações das câmeras também para não... Aí, ó, não é? 42. Nossa, é mais que o do ano anterior. 8,7 dias. Nossa. Pronto, Brunão? A página que nós estávamos... Pode. Aí. Essa, né? O que mais impressiona aqui, Gabriel, é que dentro desse cenário dos choques elétricos aqui, 42 eletricistas estão aqui entre os 759 que morreram. Sim. Em 2023, foram 36 profissionais. Em 2024, 42. Aumentou. Em 2023, a cada 10 dias morria um eletricista. E em 2024, a cada 8
8,7 dias, menos do que 9 dias. Cada 8,7 dias morreu um profissional da área de elétrica. Eletricista, eletrotécnico, algo parecido. Que na teoria tinha esse conhecimento para não ter esse acidente. Ah, cara, morre afogado quem sabe nadar. É. Esse é o problema. Acaba tendo muita confiança. A segurança ali, não, eu já sei fazer, não vou morrer, não vou levar choque, não vai... Isso aí é um problema. Mas O a gente... famoso, eu sempre fiz assim. Sempre fiz sem luva, sempre fiz sem esses equipamentos, né? Agora que vai dar um problema. Exatamente. Eu conheci um eletricista que trabalhou comigo numa empresa, não vou falar aqui o nome da empresa pra não ficar ruim, mas o cara, ele media a tensão elétrica com a costa da mão. Ele encostava assim, ó, com a costa, não com a palma, né? Que falava que era perigoso com a palma, segundo ele, com as costas da mão. Meu Deus. Por quê? Porque se encosta a palma da mão, a mão fecha. As costas fecha ao contrário e dá pra tirar a mão. Sim. Tô com uma tosse, pessoal. Nossa, mas tá tudo bem. Vamos fazer aqui o nosso podcast. Então vamos lá. Olhando para esse cenário aqui, são 840 mortes. E eu quero trazer esses números aqui um pouquinho mais à tona, né? A gente consegue observar que das 2.354 mortes totais, 1.077 acidentes de origem elétrica registrados com 750 mortes, 759 mortes, 50 mortes em função dos incêndios e 31 em função das descargas atmosféricas. Mas eu queria trazer esses dados mais detalhados. E aí, olha só, pessoal, vamos fazer uma atenção aqui para as regiões do Brasil onde nós temos essas 759 fatalidades, as mortes, isso do choque elétrico, tá? Então, nós temos o seguinte, ó. O Nordeste, de novo, mais uma vez, eu acho que ele é campeão invicto em quantidade de mortes ao longo de todo o registro da Bracopel, cara. Toda vez, todo ano a gente vê aqui esses registros aqui. Então, choque elétrico. Nossa, dele para o segundo lugar é uma diferença grande. É. E a gente vai observar o seguinte, não é o local que tem mais números de acidentes. É onde a proporcionalidade é maior. Sim. Então, por exemplo, a gente vai ver que tem algumas regiões que tem mais acidentes até de origem elétrica. Ou não? Ou tô enganado? Não, tô enganado. É que no ano anterior, sim. Ah, tá. Mas se eu não me engano, por estado também tem essa não proporcionalidade. Eu acho que a Bahia, ela normalmente é um que tem uns índices maiores. Vamos lá, vamos fazer essa análise, ó. No Nordeste, 268 mortes no ano passado, 2024, onde houveram registro de 341 acidentes. No Sul, 134. Aliás, no Sul foi um caso, não sei se foi atípico ou não, em função dos outros anos, mas lembra que a gente fez a matéria para a Record, falando sobre acidente de origem elétrica? Sim. Uma das matérias que a gente gravou lá, que foi representando a Bracopel naquela matéria, foi em função de um acidente fatal de choque elétrico com uma mulher que estava lavando a calçada com aquelas VAP. Lembra? E aí a gente gravou uma matéria em 2024 com a Record para mostrar esses riscos com esse tipo de máquina. No Sudeste, 141 mortes, 218 acidentes. Mas o Sudeste, então, foi o segundo lugar. Não o Sul. O total Sul foi o segundo lugar. Mas no Sudeste teve mais mortes, mais fatalidades. O Centro-Oeste com 104 mortes. E o Norte com 112 mortes. 155 e 139 número de acidentes totais aí nessa ordem. Bom, o que a gente consegue observar é essa evolução dos números ao longo dos anos, que vem sendo uma briga complicada. Nossa, subiu. Se a gente pega aqui de 2020 até 2024 os registros de fatalidades, eu não vou nem considerar aqui vítimas não fatais aqui, porque igual a gente falou no começo, tem muita gente que esse acidente nem é registrado. Mas olha só o total de acidentes versus os vítimas fatais. Em 2020, 691 pessoas
Em 2021, uma leve descida para 674 pessoas morreram. Já em 2022, 592 pessoas faleceram. Em 23, aumentou significativamente, igualando praticamente ao patamar. Praticamente não, né? Igualando ao patamar de 2021, 674 mortes. 23. E quando foi 24, olha só o que aconteceu, cara. Subiu. Aumentou 12,8%. 759 mortes em 2024. A Bracopel fala o seguinte, eu vejo o Edson falando isso toda vez que ele vai apresentar os dados. A missão da Bracopel é deixar de existir. Porque o dia que não tiver mais acidentes fatais, acidentes envolvendo eletricidade, não faz sentido existir a Bracopel. Sim. Só que cada ano que passa é mais necessário a presença da Bracopel dentro do processo de coleta e demonstração dos números aí para a sociedade. Sim. Bom, vamos falar de região por região? Vamos. Olha aí a Bahia. Bahia, eita, Bahia, hein? Puxando muito. Então a Bahia teve 79 mortes, com 92 acidentes registrados. Pernambuco, 44. Paraíba, 31. Alagoas, 19 mortes. 30 no Ceará. Maranhão, 24. Piauí, 25. Rio Grande do Norte, 11 fatalidades. E Sergipe, 5 fatalidades. Caramba, eu lembrei todos os códigos aqui dos estados. Eu pensei que eu não ia lembrar, não, né? Às vezes eu dou uma confundida. Não era meu forte, não, essa parte de geografia, mas deu certo. E o meu. Deu certo. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, olha só. Esse aqui são gráficos. E aí, se você é da Bahia, me responda uma coisa aí, né? Por que será que isso acontece? Será que a infraestrutura elétrica aí tá mais precária? Dá um feedback pra gente. Ou os eletricistas são menos instruídos? Não sei. A gente teria que ver os eletricistas nesses ambientes aí também, porque o que acontece é que os acidentes não tem a ver diretamente com o profissional, né? Um choque elétrico, por exemplo, usando um carregador de celular na tomada, o fato de não ter o DR, né? Então tem um pouco de instrução do consumidor final, ali, do morador, de quem tá mexendo, mas a gente vai ir mais para baixo aqui na análise e olhar como é que foi registrado esses acidentes e onde acontecem esses acidentes na maior parte das vezes, né? Uhum. Aqui no gráfico 4, quando a gente fala da região sudeste, São Paulo, o maior número de acidentes versus morte, 64 mortes em São Paulo, Minas Gerais 37, Rio de Janeiro 25 e Espírito Santo 15 fatalidades. São Paulo já passa muitas cidades ali do Nordeste. Só que tem um índice, se eu não me engano, que eles colocaram aqui agora, que é um fator por per capita, né? Que é assim, um fator por quantidade de milhões de pessoas. Então, assim, ó, um acidente para tantos milhões de pessoas. Isso é importante analisar também. Sim. Mais casas, mais indústrias, mais infraelétrica, mais pessoas, e aí o número de acidentes pode aumentar também. Sim. Tá? Aqui, ó, região sul, Santa Catarina, 40 mortes, com 83 registros de acidentes. Já o Paraná, 49 mortes, superando ali o maior número de acidentes fatais, 81 registros de acidentes, e Rio Grande do Sul, 45 mortes, 60 acidentes totais. É muita coisa, né, cara? É muita. Muita coisa. Aqui, a gente tem um overview da região norte. Aí nós temos o seguinte, ó, Pará, 41 mortes, Roraima, 25, Amazonas, 15, Acre, 16 mortes, Tocantins, 11, Amapá, 2 mortes e 2 registros, né? Ou seja, você acredita que só teve 2 acidentes de origem elétrica lá? Não. E Roraima, 2 mortes também com 2 registros. Só 2 pessoas levaram choque? Impossível, cara. Uhum. Impossível. Centro-Oeste, Goiás, 38 fatalidades, 54 registros. Mato Grosso, 37. Mato Grosso do Sul, 18. Distrito Federal, 11 fatalidades. Bom, aqui um ranking global, nacional, de acidentes versus fatalidades.
com a Bahia destacada aqui, ó, com laranjão bem grande aqui, ó. Uhum. E São Paulo em segundo lugar, né? Sim. São Paulo também, ó. São Paulo tá em primeiro lugar na questão de acidentes. Número de acidentes? Número de acidentes. Só que Bahia tá em primeiro lugar em fatalidades. Mas São Paulo não tá tão atrás assim, não. Não. Em quantidade, não. Em quantidade, não. Vamos fazer um overview aqui que eu queria mostrar pra galera. É o seguinte, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Quando a gente analisa a taxa de morte por milhões de habitantes, que é um número interessante, o que significa, né? Para cada milhão de habitantes, qual que foi a taxa de fatalidades que ocorreram? O Acre tá em disparado, 19,3% de morte, tá? 26 aqui da frente seria de acidentes. Então, de mortes, 19,3%. Rondônia, 15%. A Bahia aparece aqui embaixo, tá vendo? 5,6%, porque é muita gente lá. Sim. São Paulo, por exemplo... Aparece lá pra baixo. Cadê São Paulo? Tá em último. Nossa. Em função de milhão de habitantes, né? Brasil, em média, 3,7% para cada milhão de habitantes. Então, vamos vir aqui para um outro índice por idade. A gente observa o seguinte, que, primeiro, é mais homens que morrem. Sim. Por alguns motivos, né? Primeiro que o homem é mais descuidado mesmo. Sim. Mulher tem mais medo de choque elétrico, pelo que a reação que a gente observa. E o medo é um bom sinal também, porque ela toma mais cuidado. Cara. Então não se ofendam, gente. É isso aí. Então, ter medo da eletricidade é fundamental para você evitar acidente. Exatamente. Respeitar a eletricidade é muito importante. Tem que respeitar a eletricidade. Igual com Deus, né? Você tem que temer a Deus. Porque se você não teme a Deus, você não respeita o que ele manda se fazer. Sim. Então, é a mesma coisa. Agora, olha só. De 21 a 60 anos é onde a gente encontra o maior número de acidentes fatais e não fatais envolvendo ali a eletricidade em si. Só que de 0 a 5 anos a gente encontra 10 mortes no ano de 2024. Misericórdia. Ok? Bom, choques elétricos por mês. Eu não vou passar por tudo isso aqui, não. Eu quero trabalhar agora quais foram os locais que mais são geradores de acidentes. Então, a geração, transmissão, distribuição e postes, 293 mortes ao longo do ano passado. E áreas residenciais em segundo lugar, com 248. Ou seja, esses dois aqui é o 80-20. Uhum. 20%. Quase nada. É isso aí. 20% aqui, ó, causam 80% das mortes e acidentes, respectivamente. Olha só. Quantos indicadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso aí, cara. 80-20 mesmo. Né? Por que geração, transmissão, distribuição e postes é onde tem maior número? Imagino que a eletricidade ali, a tensão, se não me engano, ela é maior. Então, o risco é maior. É nada, cara. Sabe o que acontece aí? Muitos desses acidentes é descuido na construção. Tipo, tá com a barra aqui, acaba esbarrando na hora de levantar, por exemplo. Exatamente. Fazendo laje, por exemplo. Você vai ver que a gente vai passar aqui pela parte de profissionais que se acidentam. E tem muito pedreiro que morre porque encosta na fiação elétrica, na fachada da residência, loja e tudo mais. Misericórdia. Então, nessa parte de poste, distribuição, e também tem os aventureiros aí que vai fazer gato lá e puxar cabo e tal, e acaba morrendo, né? E ali, se você parar para analisar, dentro de uma residência, por mais que não esteja com uma proteção adequada, sempre vai ter um conjunto de disjuntor obrigatório do padrão de entrada. Sim. E esse disjuntor está protegendo a instalação elétrica. Acontece alguma intervenção dentro da residência, tende... É que é complicado, né? Às vezes não, mas tende a desarmar o disjuntor, vai proteger aquele ambiente. Cara, não tem um disjuntor para desligar o poste. Pior que é. A pessoa leva um choque ali, o sistema elétrico entende como uma carga normal de uma residência. Sim.
O cara morre e ninguém fica nem sabendo na concessionária de energia. Sim. Então, essa parte de direção, transmissão e distribuição tem muito a ver com essa parte de inadimplência. Inadimplência não é essa palavra. É de ignorar os riscos, autoconfiança e descuido. Sim. Nesses ambientes. Já nas áreas residenciais, cara, é instalação elétrica mal feita muitas vezes. Não ter um DR, não ter uma seletividade, ou seja, um sistema de proteção adequado dentro da residência. Calcular mal o disjuntor, por exemplo, também pode ser? Pode ser, a seletividade é exatamente isso. Então, não ter uma separação de circuitos, não ter o DR, tirar o DR porque tá desarmando. Entendeu? Sim. O famoso gato também, gambiarras. Gato também, exatamente. Então, esses aqui são os pontos a serem observados. Agora, quando a gente pega aqui morte por choque elétrico por profissão, trabalhador da construção civil ou de manutenção, é o líder. Como você falou, o pedreiro tá aí, ó. Exatamente. O cara tá na fachada ali, encosta aquelas desempenadeiras, né? Desempenadeira é régua de alumínio, e encosta porque tá fazendo o acabamento da fachada, e acaba tendo um acidente. Vai montar um andaime, monta perto da rede elétrica, encosta, tem um acidente. Só que olha só, os nossos parceiros aqui, ó. Técnico, eletrotécnico ou eletricista. 80 mortes registradas, 80 acidentes registrados, 42 mortes totais. É o segundo. Na lista de profissão, é o segundo. Ah, Everton, mas tem muito mais eletricista mexendo com eletricidade do que pedreiro. Sim, mas tem muito mais eletricista que não está dando atenção aos cuidados e deveria fazer. Exatamente. Um pedreiro, por exemplo, ele não tem esse conhecimento, então é mais descuido do que fazer de propósito uma gambiarra, por exemplo. Exato. Agora, um eletricista, na teoria, ele tem que ter. Ele tem a formação, pô. Exatamente. Ele é obrigado a ter NR10. Sim. Esse cara fez NR10, ele tem um certificado na mão. Ele... Ou só diz que fez. Exatamente. E tem um outro problema também. Olha só. O eletricista CLT, esse, com certeza, vamos falar que 90% faz NR10. Sim. A empresa exige. E o cara que é independente? Provavelmente não tem. O cliente não exige pra fazer. Exato. Exatamente. Só que o eletricista, ele tem que exigir dele mesmo. Exatamente. Por quê? Por causa disso aqui, ó. É só olhar pra esse número. Você quer entrar nessa estatística? Tá aqui, é só olhar e falar, eu não quero entrar. A maioria dos nossos eletricistas, a gente falou na semana passada do Avatar, né? A maioria dos eletricistas que a gente se comunica é casado e tem filhos. Sim. Cara, não é justo. Não tô falando por você, tô nem aí. Você não quer usar o ZPI? Dane-se então. Você. Agora, não é justo com a sua família você não voltar pra casa no final da tarde, cara. Sim. Não é justo pra sua filha, pro seu filho não te ver no final da tarde porque você resolveu não usar um EPI. Sim. Não é justo, cara. Certo? Estar nessa estatística aqui é uma merda. Desculpa a palavra. É vergonhoso. Ainda mais sendo eletricista, que tem conhecimento. Exatamente. Aqui, ó. Estudante ou aposentado vem no próximo ponto, e normalmente acidentes domésticos aqui. Trabalhador rural e agricultor. Instalador de TV, telefonia e internet. Porque sobe no poste. Mas faz intervenções e tal. Porcentagem de acidentes registrados versus acidentes fatais. E tem muito instalador subindo em poste, cara. Sim. E teve 9 mortes. É muita coisa, 9, mas proporcionalmente, se a gente colocasse ali em função de proporcionalidade de quantidade de profissionais existentes no mercado, deve ser uma proporção bem baixa. Sim. Porque normalmente tem mais medo. Isso que eu ia falar. Porque ele não tá treinado pra isso, então ele já vai com medo. Agora, o eletricista, a maioria, não todos, obviamente, não tem esse medo. Autoconfiança lá em cima.
Já fiz isso várias vezes, tá tranquilo. Exatamente. Trabalhador de serviço geral e trabalhador autônomo e do comércio. Outros prestadores de serviço que não são eletricistas. E outros não especificados, 131 mortes aqui, que não foi registrado a profissão. Bom, aí aqui, morte por choque elétrico e profissão, o que seria esse aqui? Deixa eu ver. Na rede aérea de distribuição. E esse aqui era qual? Deixa eu ver. Acho que em geral, não é? Ah, esse aqui foi geral. E aí aqui tá na rede... Ah, esse aqui é legal, porque assim, ó. Que ali tem muito choque em residência. Isso. Aqui, em rede aérea. Meu, que coisa maluca, cara. Estudante aposentado? Que doideira, velho. Isso aqui são os curiosos, né? Só pode. Nossa senhora, eu não tinha visto esse número aqui, não. Pedreiro, o pessoal da construção civil de manutenção tá em terceiro aqui. Que doideira, meu. Serviço geral ou doméstico, segundo. Aí o eletricista vem e cai pra quarto. Caraca. Gente, estudante. 14, cara. Novamente, preocupação com os profissionais de eletricidade que se acidentam, tal. Olha só isso aqui, cara. Olha só o porquê que tem esse índice aqui de estudante aposentado. Olha só isso aqui, ó. O gráfico 14 destaca os acidentes fatais ocorridos na rede aérea de distribuição de energia, focando a profissão das vítimas. Em 24, traz estudantes aposentados como as principais vítimas, ou seja, idosos e crianças. Esses acidentes acontecem normalmente por cabos partidos na rua devido a acidentes como queda de árvore, choque de veículos em postes ou mesmo falha nos sistemas que colocam em risco as pessoas. Ou seja, tem esse número aqui bizarro por causa de problemas na infraestrutura elétrica de sistema de transmissão, cabos no chão, acidentes com veículos, com poste, árvores que acabam encostando na parte de energia elétrica, e aí é por isso. Agora sim fez sentido. Agora sim. Eu tava aqui, caramba, que o estudante, o aposentado, tá indo fazendo isso em cima do poste, pô, né? Mas agora fez sentido. Mas caramba, olha, é muita gente. E aí o que acontece? A falta de instrução para a sociedade a respeito dos perigos da eletricidade que causa esse negócio. Porque se você tá passando na rua e você vê um cabo elétrico no chão, o profissional olha para esse negócio e fala assim, opa, calma lá, tem um risco aqui. Sim. O aventureiro curioso pode estar se acidentando, se matando, quase que um suicídio, por não saber os perigos. Por exemplo, uma coisa clássica, bateu um carro no poste, teve a queda de um cabo no chão, a pessoa sai do carro e pisa no chão. Sim. A probabilidade de acidente é muito alta, muito grande. No carro ele tá seguro. No carro ele tá seguro. Certo? Então, agora fez sentido essa tabela aqui. Sim. Vamos ver mais dados aqui, ó. Áreas residenciais. Os causadores de acidentes elétricos nessas áreas residenciais. Conexões, extensões e instalações elétricas. Primeiro lugar. 96 mortes. Acidentes fatais. Instalações, equipamentos e estruturas externas, 78. Equipamentos elétricos e eletrodomésticos, 33. Aqui é o importante de ter produtos com selo do Inmetro. Não que isso seja suficiente, mas é importante. Intervenções em redes elétricas aéreas, 18. Isso aqui são fazendo gato. Sim. Sobrecarga e curto-circuito, 11. Carregadores de celular. Sistemas fotovoltaicos. Outros não informados. Que doideira, cara. Meu, tem muita informação aqui, né? Ó. Incêndio, agora vem a parte de incêndios, né? Então, incêndios por região. O Nordeste também lidera. Não. Em quantidade, Sudeste lidera. Fatal, Nordeste lidera com 19 mortes. E um comparativo de 2020 pra frente. Nossa, subiu muito a quantidade de acidentes, total, né? De incêndios. Só que caiu a quantidade de acidentes fatais. Boa, 25% a menos.
Pelo menos uma notícia boa, né? Caramba, pelo menos uma notícia boa. Top, bom. Aí eu queria trazer uma coisa importante pra cá. Aqui vai falar um pouco sobre essa distribuição regional, né? Olha a Leticity aparecendo aqui. Aê, ó, muito bom. O canal. Aliás, eles têm conteúdo muito interessante a respeito da parte de segurança e conectividade. Tem um vídeo que eles fizeram sobre o secador na banheira. Cara, esse vídeo viralizou porque ele é top demais. Acompanhem lá a Leticity, o canal da eletricidade. Bom, seguinte, tem uma parada que eu gosto de falar aqui, pessoal, que está relacionado com incêndios. Eu ia falar isso até no começo do nosso podcast, mas vou falar agora. Eu tenho uma teoria que quando você vai instruir outras pessoas a respeito de evitar acidentes de origem elétrica, por exemplo, você tem que tomar cuidado. É muito comum falar assim, o curto-circuito causou um incêndio. E a minha teoria é que curto-circuito não causa incêndio. Na verdade causa, mas eu falo, não causa. O que eu quero dizer com isso? O que causa incêndio é a sobrecarga. E curto-circuito também causa incêndio, tá? Então calma, respira fundo aí. O fato é o seguinte: é muito mais fácil você ensinar um leigo a se proteger contra uma sobrecarga do que contra o curto-circuito. Via de regra, eu não sei a porcentagem, mas vamos lá, 90% dos curto-circuitos são causados por uma sobrecarga. Uma sobrecarga aquece o sistema elétrico lá, derrete os cabos e um curto-circuito acaba fomentando ali a probabilidade, a possibilidade de incêndio. Se eu chego para um leigo e falo assim, como é que evita um curto-circuito? O que um leigo me responde? Você, como é que evita um curto-circuito, Gabriel? Você não é leigo, hein? Sou mais ou menos. Não, mas você convive com a parte elétrica aqui. Como é que evita um curto-circuito? Colocando os cabos corretamente. Então. Com a bitola correta também. Mas o curto-circuito é um cabo aqui, ó, próximo do outro e fazendo um arco aqui assim, ó, entre eles. Como é que evita um curto-circuito, cara? Não colocando tão próximo uma certa quantidade de cabos. Mas os cabos tá dentro do conduíte lá dentro. Lá. Como é que você não coloca tão próximo eles? Na hora da instalação, quando tá... Aí vai dentro do conduíte, cara. Colocar o conduíte correto, do tamanho correto. Tá vendo a dificuldade que é? Tá vendo? Como é que eu evito uma sobrecarga? Aí O que é uma sobrecarga? Quando tem uma carga maior do que o cabo suporta. Isso. Como é que eu evito uma sobrecarga? É só colocar um cabo corretamente. Putz, olha só, tá vendo? Como eu respondo com muito mais facilidade. Sim. Se eu te mostrar uma foto de um Benjamin, famoso Benjamin, que é aquele plug de conexão que multiplica as tomadas lá. Vou mostrar essa foto aqui, ó. Vamos pegar aqui uma foto aqui na internet. Vamos pegar aqui assim, ó. Plug T com tomadas. Sei lá, um pouquinho assim, ó. Vamos pegar aqui uma imagem aqui. Pegar aqui. Ligadas. Sei lá. Queria ver um negócio totalmente atípico aqui, ó. Deixa eu te mostrar, por exemplo. Isso aqui, aí, ó. Se eu te mostrar essa foto aqui, Gabriel, e eu falar assim, ó, Gabriel, isso aqui pode causar uma sobrecarga? Com certeza. Por quê? Porque tem muita tomada, puxando muita energia e com certeza o cabo não tá dimensionado corretamente para essa quantidade. Cara, tá vendo como é mais fácil eu pensar na sobrecarga como forma de conscientização? Sim. Então, eu sei que o curto-circuito causa incêndio, tá, pessoal? Então essa minha fala aqui é mais em função da conscientização. Quando eu vou conscientizar uma pessoa, ao invés de ficar usando o termo de curto-circuito que faz ela causar uma confusão mental, eu uso o termo sobrecarga. E eu falo o seguinte, olha, cuidado com a sobrecarga de equipamentos na sua residência, porque a sobrecarga vai causar um incêndio. Como é que eu evito uma sobrecarga? Essa pessoa já sabe que atrás da geladeira dela
tem um Benjamin ali, um T, com micro-ondas, geladeira e o, sei lá, air fryer hoje, né? Uhum. Ela sabe que lá atrás do móvel da sala tem um Benjamin, um T, com um monte de cabo conectado. Se eu perguntar pra ela, tem alguma coisa na sua casa que pode estar causando agora uma sobrecarga? Ela vai me responder o quê? Que sim. Que sim. Ou vai mentir. É. Então, o fato é, eu conscientizo a pessoa através do termo sobrecarga, porque eu consigo encontrar uma forma de, quando eu falo a respeito disso, ela, ao chegar em casa, ao ir para o escritório, ao passar em algum lugar, e ela ver, ela vai lembrar que aquele negócio pode causar um incêndio. Sim. Então, ao invés de você, profissional da área de elétrica que assiste nossos episódios, que tá aqui com a gente, ao invés de você querer conscientizar o seu cliente, seu amigo, familiar, falando do curto-circuito, conscientiza a partir da sobrecarga. Porque a maioria dos acidentes tem a ver com isso aqui, ó. Sim. Tá? Sobrecarga é fácil de entender, é fácil de identificar e você consegue ajudar melhor quando você fala a respeito da sobrecarga como causador de problemas elétricos dentro da instalação. E a maioria das casas tem algo com isso aqui. Tem. Maioria, pode ser que algumas não, obviamente, mas não só casas, mas estabelecimentos comerciais também. Sim, Eu já fui em alguns estabelecimentos comerciais e eu vi algo do tipo que eu fiquei, meu Deus. Mas esse aqui tá até bonitinho, né? Ó. Tá. Tá com sobrecarga, mas tá bonitinho. Tá bonitinho. Olha, vamos pegar um aqui. Olha esse aqui. Nossa. Ah, é o mesmo. Calma aí. Só de outro ângulo. Olha esse aqui. Nossa. Aí. Tá até bagunçada. Vamos ver outro aqui. Nossa, muitas. Esse aqui foi fizeram só pra tirar foto, não é possível, cara. Tá até limpo, bonitinho, ó. Uhum. A verdade, pessoal, é que a gente precisa estar atento na instrução da forma correta e fazer com que a gente possa ajudar e não atrapalhar as pessoas na hora de fazer essa identificação de potencial risco. Sim. Certo? Certíssimo. Bom, infelizmente trazemos números aqui de 2024 para vocês que não são tão legais de compartilhar, nem é um podcast tão gostoso de ficar assistindo, mas a gente precisava fazer isso porque também é nossa responsabilidade aqui na sala da elétrica. É de suma importância o eletricista conhecer esses dados para ele não cometer o erro. Se ele já cometia no passado, passar a não cometer mais, ter essa conscientização não só para ele, eletricista, mas para o cliente dele também. Imagina ele fazendo uma instalação e a casa do cliente pega fogo, morre a família inteira. Exato. Você fica salvo, mas e a família? Exatamente. Certo? Certíssimo. Qual foi o seu despertar? Se teve um despertar bom dessa vez, né? Qual é o seu despertar do dia de hoje? Sem falar da sobrecarga. Brincadeira, pode falar. Pior que eu tive um no meio e agora acabei esquecendo. Pode ir primeiro, que eu vou tentar lembrar aqui. Não, eu deixo você pensar. Mas eu acho que o meu despertar, Gabriel, foi o seguinte, né? Eu, como profissional, preciso conhecer esses números por vários motivos. Eu preciso instruir meus clientes, eu preciso instruir outros profissionais e eu preciso me atentar no que eu estou fazendo, que pode ser um risco na minha integridade física, na minha profissão, porque eu não posso e não é justo eu não voltar para minha família no final do dia. Sim. Tá? Então acho que esse foi o meu despertar. Lembrei aqui o meu, que é exatamente ele aprender a temer a elétrica. Legal. Não fazer no modo automático. Já fiz várias e várias vezes. Sempre fiz assim e nunca deu problema. Não vai ser agora que vai dar. Não, aprende a temer. Você vê que o número cai quando você teme a elétrica. Exatamente. Olha, os dados das mulheres é clássico pra isso aí. Sim. Né? A mulher normalmente tem mais medo de elétrica. E olha aí. Certo? Certíssimo. Aí que elas fazem? Chamam os homens. Não, brincadeira, pessoal. Né? Mas a verdade é que, de fato, temer é o primeiro passo para você se precaver e se proteger. Sim. Até o nosso próximo episódio, na próxima quinta-feira do podcast Eletricista Classe A. Um forte abraço e até lá. Valeu!